normalmente quem é afetada são as mulheres. Normalmente quem perde os empregos são as mulheres. Normalmente quem sofre redução salarial são as mulheres. Então, é preciso lutar para que não haja a perda salarial em situações de crise dessas mulheres. Vamos passar. Bom, e aí nós temos, infelizmente, o crescimento desses casos de violência doméstica. E aí vocês, cada uma no seu pensamento agora, vai fazer o seguinte exercício: será que eu nunca soube de um caso de violência doméstica na minha família? Não, mas a minha família é perfeita, meu pai, meu avô, meu tio. Mas será que eu também nunca soube de um caso de violência doméstica na vizinha? Ou no bairro? Veja que isso é cada vez mais comum. E nós temos um trabalho na promotoria de ir nas instituições, como nas escolas, nas universidades, sempre falando sobre esse problema, porque é importante você denunciar o caso de violência doméstica. Mas, doutor Franklin, eu não quero me comprometer. Você pode ligar para o 180, você vai fazer a denúncia daquela tua vizinha que sofreu violência doméstica e você vai salvar uma vida. Eu vou contar aqui uma história, que é uma história infelizmente verídica, de uma moça que foi com um rapaz para um bloco de carnaval. Isso foi não nesse carnaval, mas no carnaval passado. E lá eles tiveram um desentendimento. E nesse desentendimento, ele ameaçou ela. Se eu souber que tu estás com outro, eu vou te matar. Já havia relatos de violência doméstica entre o casal, os vizinhos sabiam que ele agredia ela. E nesse dia, depois do bloco de carnaval, ele foi lá, na casa dela, supostamente pegar as coisas. E chegando lá no local, o que aconteceu? Uma briga. Ela gritava por socorro e o vizinho do lado, do outro, de cima, de baixo, dos apartamentos onde ela morava, todos sabiam que ela estava sendo agredida por ele. E simplesmente ninguém ligou. Inclusive, o vizinho do lado que ia ligar, a mulher disse: não liga, não. Em briga de marido e mulher não se mete a mulher, não é verdade? E sabe o que aconteceu com a moça? A moça foi primeiramente agredida violentamente pelo cidadão, e depois ele estrangulou ela com um cabo que tinha lá da antena parabólica. Ela pediu por socorro e ninguém ligou, e ela foi assassinada. Então, às vezes, você não quer se comprometer com aquela situação de violência, mas existe sim a importância de você denunciar aquele caso de violência doméstica. Ah, doutor Franklin, mas e quais as medidas aquela mulher poderá ter a seu favor? Existe a medida protetiva, que será deferida em menos de 48 horas aqui no estado do Pará, para a mulher vítima de violência doméstica, vai afastar o agressor do lar. Se ela for dependente econômica dele, ela pode pedir uma pensão alimentícia. Se ela tivesse casada com ele, ela pode pedir uma medida cautelar para impedir que ele venda os imóveis para a amante, ou coloque no nome da amante os imóveis. Ela tem uma medida para que ele não se aproxime dela. Ela tem uma medida para que ele não possa entrar em contato com ela, nem entrar em contato com as redes sociais. Então é preciso acreditar na lei Maria da Penha, porque essa lei é uma das 3 melhores leis do mundo. Mas se vocês não denunciarem os casos de violência doméstica, infelizmente,
nós vamos ter cada vez mais um aumento dos casos de feminicídio. Então, medidas protetivas que podem ser deferidas em favor da mulher, e elas são várias, e elas são deferidas imediatamente. Aquela mulher poderá, se ela não tiver local para ficar, e às vezes a família não aceita, não apoia, a gente manda para o abrigo. Existe o abrigo municipal e existe o abrigo estadual, ela pode ir com os filhos dela. A denúncia é importantíssima, você pode ligar para o 180, essa denúncia chega aqui no Ministério Público, você não será identificado, e nós vamos fazer um encaminhamento pedindo abertura de inquérito judicial. A Lei Maria da Penha é uma das leis mais fortes que nós temos. Se vocês, meninos, forem num bar, numa festa, e vocês se agredirem entre si, vocês vão para o juizado especial. Não vai acontecer uma prisão em flagrante. Mas se vocês forem com uma namorada e vocês ameaçarem ou agredirem a namorada, vocês poderão ser presos em flagrante delito. Porque a Lei Maria da Penha protege a mulher. E nós estamos aqui falando de uma coisa muito séria, porque é uma coisa que a gente não pode evitar, que acontece no ambiente familiar, a violência doméstica. O abuso sexual acontece no ambiente familiar, a ameaça acontece no ambiente familiar, a lesão corporal acontece no ambiente familiar, as humilhações, que são violência psicológica, acontecem no ambiente familiar. E vocês precisam entender que isso é crime e que a pessoa não pode fazer isso. Vamos passando, professora. Então, nós temos a delegacia especializada de atendimento à mulher. Ela funciona aqui na Mauriti. Mas, doutor Franklin, perto de onde eu moro, não existe delegacia especializada na mulher. Não tem problema. Toda delegacia é obrigada a atender vocês. Toda delegacia é obrigada a atender a mulher vítima de violência doméstica. E agora, nós temos um hospital da mulher que foi equipado para atender as vítimas que sofrem lesão. Você, mulher que foi agredida, você tem que se submeter a um exame de corpo de delito. Mas por que, doutor Franklin? Porque o exame de corpo de delito é a prova da materialidade para condenar o agressor por lesão corporal. Muitas deixam de fazer o exame de corpo de delito da lesão corporal. Muitas deixam de fazer o exame de corpo de delito quando é uma violência sexual. E às vezes a gente tem dificuldade de provar o estupro, que é o sexo mediante violência ou grave ameaça contra a mulher, porque a mulher não foi fazer o exame. Então, por favor, se você souber de uma mulher que sofreu agressão, sofreu violência sexual, é extremamente importante fazer o exame de corpo de delito. E essas mulheres que são beneficiadas pela medida protetiva, elas recebem o SOS Mulher, que é um aplicativo de celular, que se o agressor se aproximar dela, ela tem condições de apertar o botãozinho do pânico e imediatamente a patrulha Maria da Penha estará próxima a essa mulher. Bom, então vamos falar um pouquinho de empreendedorismo e independência financeira. Eu não sei se vocês sabem, mas cerca de 98 milhões de brasileiros dependem de Bolsa Família. É mais do que 1/3 da população brasileira. Essas pessoas que não tiveram a formação adequada, que não têm uma renda adequada, que não têm uma moradia adequada, um saneamento adequado, etc., condições mínimas de dignidade, tem que receber esse benefício do governo para poder se manter.
E o que nós estamos defendendo aqui é a importância de que todas essas pessoas, todos os brasileiros, homens e mulheres, através do empreendedorismo, através da qualificação profissional, porque vão ter pessoas aqui que, como eu, sonhavam em fazer um concurso público, com emprego garantido, um salário estável, mas vão ter mulheres aqui e homens, mulheres que vão querer montar o seu salão de beleza, vão querer montar a sua lavanderia, vão querer montar a sua pizzaria, vão querer montar o seu restaurante e desenvolver uma atividade empreendedora. Porque se você, mulher, tiver uma atividade empreendedora, você se torna independente financeira. E se você for independente financeira, você não vai tolerar uma situação de violência doméstica. Esse é o ponto da nossa palestra. Então, empreendedorismo e independência financeira são questões essenciais no debate contra a violência doméstica. Vamos passando, professora? Então, a maneira mais efetiva de sair de situações de agressão doméstica é por meio do empoderamento econômico. Então, é importante vocês se qualificarem, educação e qualificação profissional. Porque só com uma boa educação, só com uma qualificação profissional adequada, vocês vão ser inseridas num bom local no mercado de trabalho. Não se iludam se eu não tiver qualificação profissional, se eu não tiver educação, se eu não falar pelo menos mais uma língua, a possibilidade de você conseguir um bom emprego é muito baixa. E justamente essas 98 milhões de pessoas que hoje gastam cerca de 700 bilhões de reais dos recursos do governo federal, elas poderiam ser inseridas num programa de qualificação profissional, de geração de emprego e renda para elas mesmas, porque isso geraria mais recursos, movimentaria a economia, movimentaria o PIB. O que nós precisamos é uma política pública que possa cada vez mais tirar essas pessoas dessa situação de vulnerabilidade social e levá-las a uma condição digna. Menos ganham, mais violência. Como elas ganham menos, são menos qualificadas, recebem menos educação, muitas abandonam a escola para ter seus filhos, elas não conseguem sair dessa situação de violência. E desses 12 mil processos, uma grande maioria está nessa situação. Dessas 5 que não vão para a audiência, ninguém pode crucificá-las porque elas têm filhos, elas moram na casa do agressor, elas dependem financeiramente do agressor, elas não têm apoio da família, e isso é uma realidade. Então, as iniciativas econômicas têm que andar em paralelo com as iniciativas de prevenção da violência. Estimular essas pessoas hoje que estão em situação de vulnerabilidade social, a que elas estudem, terminem a formação básica, se qualifiquem, ou eu quero ser eletricista, eu quero ser encanador, eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, eu quero ser enfermeiro. Qualificação, inserção no mercado de trabalho. Quanto mais qualificação vocês tiverem, mais possibilidade de inserção no mercado de trabalho e menos violência. Então é essencial influenciar programas de educação financeira, em especial voltados a mulheres de baixa renda, para que aprendam a guardar o dinheiro que elas ganham e investir no seu próprio negócio. Doutor Franklin, eu não quero montar o meu negócio. Mas então estude, se qualifique e vá passar no concurso público. Mas a atividade empreendedora move a economia.
mais independência, menos violência. E se você tiver essa independência econômico-financeira, se você for uma juíza, uma promotora, uma advogada, uma médica, uma engenheira, ganhando bem, não significa que você não vai sofrer violência. Significa que você vai poder dizer, não, não quero essa relação. Na hora em que você depende economicamente do teu parceiro, se ele pratica algum tipo de conduta nesse sentido, muitas de vocês provavelmente vão ter que se sujeitar a essa violência. E é isso que a gente não quer. Então, pegar o dinheiro, investir, reinvestir em atividade produtiva, vai fazer com que a mulher e essa família saia dessa violência. Não pode se dizer dinheiro da mulher, da família, dinheiro do homem é só dele. É muito importante que todos nós possamos trabalhar para que a mulher se empodere financeiramente, se empodere emocionalmente, para justamente, quando houver um ato de violência, dizer não. Tá bom, gente? Muito obrigado.